Romanos capítulo 2, eu farei a leitura dos versículos 12 ao 16 nessa manhã. A palavra de Deus diz assim, Romanos 2, versículo 12 ao 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. É uma realidade que parece cada vez mais fora de moda, mas é intuitiva. O ser humano sabe que ele vai prestar contas da sua vida. Haverá um juízo e haverá uma retribuição, de alguma maneira. O ser humano sabe isso e a cultura humana mesmo testemunha isso. Se você pegar, por exemplo, nas mitologias, você vai encontrar nas histórias aquele conto, aquele enredo que fala a respeito de algum tipo de prestação de contas que o homem vai ter que fazer ou realizar diante de uma divindade. Talvez uma das mais marcantes seja a mitologia que envolve Osíris, que é uma divindade egípcia, é deus dos mortos e do julgamento, onde é comunicada, a sua mensagem ali através dos hieróglifos, onde é apresentado aquela imagem daquela divindade pagã diante de uma balança, onde ela coloca de um lado o coração humano e do outro lado uma pena. E está aí essa ideia intuitiva, inata, de que o ser humano, de algum modo, ele vai ter que prestar contas a alguém, a algo maior que ele. E esse senso de justiça, ele grita no ser humano também. O ser humano espera justiça. Ele espera justiça no porvir. Ou seja, fora dessa vida, alguém vai realizar justiça por tudo aquilo que é injusto que acontece nesse mundo. Ou então ele espera justiça nessa vida, por meio das mãos humanas, seja através de autoridades do Estado, ou até mesmo por suas próprias mãos, realizando vingança, ou até mesmo através de circunstâncias de dor e sofrimento que ele então interpreta nessa vida como uma espécie de retribuição pelos malfeitos que aconteceram, que ocorreram, pelas injustiças que foram praticadas. Ou então espera em alguém, em algo maior na sua vida futura, ou dependendo do conceito de imortalidade, numa reencarnação futura. Mas o ponto é, essa ideia de justiça e o conceito de prestação de contas, isso está presente na realidade do ser humano. Os versículos que nós lemos aqui na continuação do capítulo 2, versículo 12 ao 16, o apóstolo Paulo, mais uma vez, argumenta que, encerrando todos os seres humanos sob o pecado e apresentando, então, todos diante dessa realidade de um juízo, de um julgamento divino por vir, onde haverá retribuição aos seres humanos pelos seus feitos. E esse texto ele é importante porque ele impede algumas desculpas que os seres humanos se refugiam nela. Aqui no texto, Paulo usa dois grupos para apresentar aqui a sua argumentação contra essas desculpas. Uma delas é a que nós seguimos a lei de Deus, que era uma desculpa que os judeus levantavam. Olha, nós conhecemos a lei de Deus, nós recebemos a lei de Moisés, nós praticamos a lei de Moisés. E Paulo vai demonstrar o seguinte, olha, todos estão sob juízo de Deus, até aqueles que conhecem a lei. E ele vai dizer o motivo. E existem também aquele outro lado onde pessoas poderiam levantar e dizer assim, bem, eu não conheço a lei de Deus, eu não
recebi a Bíblia, então eu não posso ser responsabilizado. E Paulo, nesses versículos 12 ao 16, vai argumentar também, mostrando que não, que todos serão responsabilizados diante do juízo de Deus. E assim, então, ele nos ensina aqui a pregar o Evangelho, responsabilizando tanto aquele que conhece o Evangelho, que conhece a Bíblia, que conhece a lei de Deus, quanto aquele que não conhece o Evangelho, não conhece a Bíblia, não conhece a lei de Deus. É isso que nós vamos encontrar aqui nesses versículos 12 ao 16. Então, deixe-me esclarecer aqui o texto para os irmãos. Por que o ser humano precisa de salvação em Cristo? É a argumentação que ele está desenvolvendo aqui desde o capítulo 1. No capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Por que nós precisamos de salvação? Por que nós precisamos de Evangelho? E ele então declarou no versículo 18 que a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, o ser humano precisa de salvação em Cristo porque Deus está irado com as pessoas. Porque as pessoas detêm a verdade pela injustiça. E essa declaração aqui do texto nos ensina, então, que existe uma realidade justa, onde Deus fica irado contra o homem, vai cobrar do ser humano, porque o homem suprime a verdade de Deus em favor de mentiras, de erros. E essa verdade suprimida é aquele conhecimento de Deus impresso na natureza e por Deus expresso nela. Nós vimos também que a conclusão, então, a qual ele leva é a seguinte, no versículo de número 20, tais homens são por isso indesculpáveis, ou seja, essa é a situação do homem diante de Deus. Ele é indesculpável, ele precisa de salvação, ele precisa do Evangelho de Cristo. Mas, no capítulo 2, ele vai demonstrar, como nós estamos vendo, que o judeu também precisa de salvação em Cristo. E ele vai nos ensinar aí, no versículo 1, capítulo 2, que o judeu também está na condição de indesculpável. Portanto, és indesculpável ao homem quando julga. Eu ensinei para vocês aqui que o homem refere-se ao homem judeu, ao homem que pertencia à comunidade de Israel. E ele vai então explicar, ele diz que os judeus praticam aquelas coisas que eles condenam. Então, eles conhecem a lei de Deus, eles dizem, olha, isso é errado, isso não pode, aquilo não pode fazer, isso desagrada a Deus. No entanto, eles praticam as coisas que Deus condena na sua lei. Então, ele vai levar todos aqui a essa conclusão, da qual também não cabe apelação. Ele diz assim, portanto, és indesculpável, ó homem. A situação do homem judeu é apresentada em mesmo grau de igualdade que a do gentio. No versículo 5, ele vai falar, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, o judeu também está sob a ira de Deus. Ele também precisa da salvação. Ele também precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esta é a argumentação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui na sua epístola. E então, nós chegamos no versículo 12 desse capítulo 2. E ele vai, então, aqui fazer uma declaração que, em resumo, significa o seguinte: todos estão condenados no tribunal de Deus. O ser humano é pecador, seja judeu, seja gentio, todos estão condenados diante do tribunal de Deus. Olha o versículo 12, ele diz, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Observe então que agora, nesse versículo, Paulo claramente está tratando da humanidade em dois grupos. Ele trata aqui a humanidade em dois grupos. Os que pecam sem lei e os que pecam com lei. Dois grupos. A humanidade é resumida a isso. Existem aqueles que pecam com a lei e aqueles que pecam sem lei. E o que é a lei aqui? A lei aqui se refere aos mandamentos de Deus revelados nas Escrituras, revelados a Israel através de Moisés. A lei aqui refere-se à Bíblia, que o povo de Israel teve acesso. Observe que o contexto aqui é de argumentação com os judeus, capítulo 2, lembra? Ó homem, é os judeus. Povo que recebeu esse privilégio exclusivo no globo, na antiguidade, de
receber a revelação direta da palavra de Deus, da lei de Deus. E aí então no versículo 4 aí do capítulo 9 de Romanos, dê uma olhada comigo aqui. Romanos 9, versículo 4, Paulo se refere ao povo de Israel, aos judeus, assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Observe essa expressão aí, a legislação. Que legislação é essa? É a lei que eles receberam de Deus através de Moisés. Então o texto aqui está nos falando de lei, e nós devemos então interpretar isso aqui como a revelação escrita de Deus que foi dada aos judeus, pela qual eles conheceram de maneira objetiva e clara quais eram os preceitos de Deus para os seres humanos. Então ele divide aqui a humanidade nesses dois grupos. E é como Deus estabeleceu as coisas no decorrer da história, ao revelar-se a Israel, diferenciando Israel dos demais povos que não receberam a lei do Senhor. Então, quem são as pessoas aqui desses dois grupos? Aqueles que pecam com a lei são, aqui no texto, os judeus. E aqueles que pecam sem lei são aqueles que não são judeus, ou seja, todo o restante da humanidade. Todos aqueles que não pertencem a Israel. Olha também no capítulo 2 de Romanos, no versículo 14, ele vai explicar isso com clareza. Ele diz assim, ó, quando, pois, os gentios que não têm lei, serve. Quem são os que não têm lei? Os que estão na categoria de gentios, ou seja, que não fazem parte do povo de Israel, da comunidade de Israel. Muito bem. Segunda coisa que eu quero que a gente olhe aqui nesse texto, no versículo de número 12, é qual é a situação, então, de ambos os grupos aqui diante do tribunal de Deus. E ele vai escrever aí no versículo 12, demonstrando que ambos os grupos são pecadores e indesculpáveis. Os gentios são pecadores e estão indesculpáveis diante de Deus. Os judeus são pecadores e estão indesculpáveis diante de Deus. Dê uma olhada, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Primeiro grupo. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Perecerão e serão julgados. O que significam essas palavras? Perecerão é uma palavra na Escritura que se refere à condenação futura. Por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim, ó, não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus estava ensinando que as pessoas deveriam temer sobretudo a Deus, porque Deus é o juiz e ele pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo da pessoa. Ou seja, perecer aqui trata-se desse estado de condenação futura, a partir do juízo, do tribunal, do julgamento divino sobre a vida de uma pessoa. É o oposto, então, no Novo Testamento, de vida eterna. Então, quando ele diz aqui, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, ele está dizendo o seguinte, olha, a situação dos gentios, os sem lei, diante do juízo de Deus, é que eles estão condenados. Eles estão sob a condenação. Eles morrerão eternamente. Eles irão para o lago de fogo. Essa é a situação. Mas ele fala aqui também dos judeus, usando esse termo aí, serão julgados. E é interessante, essa mudança não usa perecer, mas ele usa a palavra julgados. O que ele quer dizer com isso é que os judeus serão avaliados, ou seja, eles também prestarão contas, é aquilo que ele já ensinou lá nos primeiros versículos do capítulo 2. Pensa que te livrarás do juízo de Deus? Você acha que Deus não vai julgar você não, judeu? Vai também. E aqui ele está reforçando isso e diz, olha, versículo de número 12, e os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Ou seja, os judeus prestarão conta, sim, e serão recompensados de acordo com a realidade de suas vidas. Alguns autores sugerem que as mudanças de palavra aqui podem indicar, assim, uma maneira agradável e suave do apóstolo de confrontá-los, para que ele não criasse um bloqueio, né? Os judeus vão ser condenados, como assim? Não, vocês serão julgados. E aí ele pensando, sim, eu vou ser julgado, Deus me deu uma lei, é claro que ele vai me julgar. E então ele vai pensar
diante da lei de Deus e perceber que essa lei vai acusá-lo e que ele será condenado. Então o ponto aqui é que todos serão julgados e condenados. É isso que ele está aqui dizendo. Essa é a situação de todos diante do tribunal de Deus. Todos estão sob pecado e condenados. Tanto os judeus quanto os gentios. Os que receberam a lei de Deus, a revelação, e aqueles que não receberam, que não conhecem a Escritura. É isso que o versículo 12 está dizendo. Versículo 12: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Mas como que será esse julgamento? Ele trata aqui também. Ele não apenas anuncia, mas ele meio que dá um enredo daquilo que vai acontecer no julgamento. Ele vai falar dos judeus, versículo 12, 13 e 14, 15, ele vai falar dos gentios. Observe então comigo aí primeiro os judeus, versículo 12 e 13. Ele diz assim: assim, pois, todos os que perecem sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Primeiro ponto aqui: como é que será o julgamento dos judeus no tribunal de Deus? Deus usará a própria lei dada a Israel como critério para o seu julgamento. Todos os que com lei pecaram, vocês receberam a lei, mediante a lei serão julgados, ou seja, será cobrado do judeu, daquele que recebeu a lei de Deus, a lei que ele recebeu. É isso que Deus vai cobrar no julgamento dos judeus. Deus vai cobrar, observe, a conformidade dessas pessoas à sua lei, a Bíblia que eles receberam, a lei de Moisés. Olha o versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que vai ser cobrado? A lei. Mas como assim a lei? A prática da lei. Se Deus deu uma lei, ele queria que as pessoas então passassem a viver de acordo com aquela lei. É isso que vai ser cobrado. Não era simplesmente para que eles ouvissem, mas é para que ouvissem, aprendessem e passassem a cumprir aquela lei. Então Deus vai julgá-los pela lei. Agora, é importante observar que, mais uma vez, eu já disse isso na semana passada, a Bíblia não está aqui ensinando, Paulo não está pregando uma salvação pela prática da lei. Ele está demonstrando aqui qual é o grau de exigência. Você quer ser considerado justo diante de Deus, e é a primeira vez aí na epístola que ele vai usar esse termo, justificado, que significa ser sentenciado como justo por um juiz. É isso que significa a palavra justificação, justificado. Um termo jurídico de um tribunal. Ele diz: você quer que no tribunal de Deus, Deus avalie sua vida e diga assim, muito bem, você está justo? Você tem que praticar a lei. Então ele está aqui falando não de salvação por prática da lei, mas ele está demonstrando qual é o grau de exigência. O judeu, ele recebeu a lei, então ele deveria ouvir, conhecer e praticar toda ela. A exigência aqui é a obediência perfeita. Você quer ser justo? Só tem um jeito de ser justo pela prática da lei. Que você seja perfeito. Que você obedeça sem nenhum deslize. Sem nenhuma violação, sem nenhuma transgressão. Essa é a exigência para que uma pessoa não seja condenada, para que um judeu não seja condenado no tribunal. Ele vai ter que chegar lá com um homem santo, por ter vivido toda a sua vida em perfeita conformidade com a lei de Deus. Essa é a exigência. Quando Paulo apresenta isso para os judeus, qual que é a condição, então, do judeu? É de condenado, ele sabe que ele não tem uma vida perfeita, de perfeita conformidade à lei de Deus para apresentar a Deus. Essa é a situação. E os gentios? Como é que será o julgamento dos gentios? Ou seja, dos que não pertencem a Israel. Olha o versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei,
Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que ele está dizendo? Os gentios, esse povo que não tem a lei, que não recebeu o conhecimento da Bíblia, eles serão julgados com base no proceder moral deles. Eles vão ser julgados. Com base em quê? Eles não têm a lei de Deus, então não vai ser mediante a lei que foi dada a Israel. Mas vai ser mediante o quê? O texto diz: procedem de natureza, por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração. Irmãos, o que Paulo está aqui nos mostrando é que em muitas situações, pessoas que não têm Bíblia, não tiveram acesso ao conhecimento da Bíblia, agem de modo correto, de modo moral. Isso é fato. As pessoas agem. Por exemplo, as pessoas às vezes cuidam dos seus doentes. Isso não é moral? Uma coisa correta de fazer? Muitos filhos que não conheceram a Bíblia honraram seus pais em muitas culturas do mundo afora. Reconheceram a autoridade dos seus pais, seus progenitores. Isso não é certo? Isso é moral. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, Deus vai usar não a lei revelada, mas existe um procedimento, um modo de proceder dessas pessoas que está em conformidade com a lei. Isso é natural nelas e isso servirá de lei. Serve de lei para elas próprias, serve de um padrão pelo qual a pessoa pode ser cobrada. Por que acontece isso? Versículo 15, ele diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Por que as pessoas, às vezes, sem conhecer a Bíblia, elas agem de maneira correta? Realizam coisas que são aprovadas diante de Deus. Porque existe uma norma da lei gravada nos seus corações, é assim que Paulo coloca. Ou seja, eles não receberam a lei, uma revelação externa, escrita, papel, registrada, mas eles receberam uma revelação que foi impressa neles próprios, na natureza do ser humano. Na natureza do ser humano há uma lei gravada no seu coração. Observe que a linguagem é semelhante à linguagem da Bíblia, quando fala que Deus chamou Moisés até o Sinai e ele gravou na pedra as leis e deu os mandamentos a Israel. Aqui, Paulo diz que está gravado no seu coração. Existe uma realidade onde todo ser humano, no fundo, no íntimo do seu ser, ele tem um conhecimento natural daquilo que é certo e errado. De modo que ele é capaz de discernir e perceber o que é certo, o que é errado, o que é aprovado, o que é reprovável. E é por isso que ele fala aqui do testemunho, da consciência. Observe, versículo 15, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A consciência é a capacidade de avaliação e fazer julgamentos morais. A consciência é essa capacidade de reconhecer o que é certo e reprovar o que é errado. E esse juízo vem na nossa mente em forma de pensamentos. Nós pensamos, olha, isso é errado. Isso que eu fiz está errado. Isso aqui que está diante de mim é errado, eu não irei fazer. É a consciência atuando. Olha, isso aqui é certo. Vou fazer isso aqui. Isso aqui é bom. Isso aqui é correto. É lícito. É justo. É a consciência atuando. O ser humano sabe, irmãos. É o que Paulo está dizendo. No fundo, o ser humano ele tem um senso de certo e errado. Tanto é que lhe vem pensamentos de culpa ou de aprovação e de tranquilidade. Porque a consciência dele faz juízos mediante uma lei. Existe uma regra moral impressa no coração do ser humano, na natureza humana.
Por isso que o ser humano age dessa maneira, ele acusa-se e defende-se. Existe essa realidade constante na nossa mente, onde nós o tempo todo fazemos juízo moral daquilo que está diante de nós, daquilo que nós realizamos ou daquilo que nós pensamos em realizar. Como que isso é na prática, então? A pessoa nunca leu a Bíblia, ela é capaz de realizar certas coisas boas. Ela é capaz de definir e perceber aquilo que é certo em determinadas realidades. Por exemplo, em geral, os seres humanos condenam o adultério. Sem ter conhecimento dos 10 mandamentos, muitas civilizações humanas condenaram o adultério, que veio para os judeus revelado, expresso assim, não adulterarás. Mas as pessoas condenavam isso, sabiam que isso era injusto, que isso era errado. Condenavam o homicídio. Você ir destruir a vida de uma pessoa por egoísmo, por qualquer coisa que tenha a ver assim, com você defender o seu umbigo, né? Os seus desejos do coração. O ser humano faz isso, mas ele condena isso, ele sabe que isso é errado. Tanto é que nos sistemas dos povos foi desenvolvido, nas leis, na organização dos povos, das sociedades humanas, assim, maneiras de lidar com pessoas que realizavam homicídios. Porque o ser humano sabe que isso é uma coisa errada. Tem uma norma gravada no coração dele, tem uma moral lá. É uma capacidade inata. O ser humano sabe reconhecer injustiças sofridas. Ele sabe reconhecer. Ele sabe protestar contra uma traição. Ele sabe protestar contra o engodo, quando ele é envolvido em um esquema, em uma cilada enganosa, e ele percebe a injustiça sofrida. Ele sabe, mesmo sem conhecer a Bíblia, ele é contra a tirania. Há tiranos no mundo, mas aqueles que são oprimidos são contra a tirania, sabe disso? E até os tiranos do mundo, quando eles são derrubados e presos, eles requerem um julgamento justo. Eles não querem que alguém simplesmente os trate com tirania também. Então faça justiça, pelo menos justiça. Me dê alguns direitos, me trate bem até eu ser condenado e ver como é que vai ser. O ser humano sabe disso. Está no seu coração. E, irmãos, isso é uma coisa assim, tão importante que Deus deixou. Eu fico pensando se isso não existisse. Na escola eu uso isso muito, estava pensando essa semana. Quando o aluno faz alguma coisa errada, chama no canto, confronta e fala assim, você sabe que isso está errado. Alguns casos sujeitos assim, até empalidecem, porque ele sabe que está errado. Ele sabe. Você não precisa abrir a Bíblia assim e mostrar, olha, você quebrou esse mandamento da lei de Deus. Está nele, existe nele uma moral. Então o que a Bíblia está mostrando para nós nesses versículos, irmãos, é que Deus usará esse próprio modo de proceder dos gentios, essa realidade da lei gravada no coração, para julgá-los e condená-los. De modo que eles não poderão dizer assim, mas eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra de Deus, mas você sabia aquilo que você devia fazer ou não fazer. Você tinha capacidade. Deus vai cobrar isso dos que não pertencem ao povo de Israel, dos que não fazem parte da comunidade de Israel. Então, esses versículos dão para nós essa noção de como será o julgamento. Versículo 12 e 13, a Bíblia mostra que Deus vai usar contra os judeus a lei de Moisés revelada, para julgá-los e condená-los. Será mediante a lei. O texto disse, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. O padrão, versículo 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Esse é o padrão. O que é exigido é conformidade, obediência perfeita à lei. E os gentios, que critério que Deus vai usar? Versículo 14, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, Deus vai usar o próprio proceder dos gentios e a moral que eles têm acesso, que está gravada na natureza deles, para
julgá-los e condená-los. Versículo de número 16, então, ele apresenta para nós aqui. Quando será então esse julgamento? Quem será esse juiz? O que vai acontecer nesse julgamento? E por que o Evangelho tem a ver com isso que ele está tratando aqui? Versículo 16, ele diz: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Ou seja, o julgamento, o tribunal de Deus, será no dia em que Jesus retornar. Ele está dizendo aqui, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar. Ou seja, nós aguardamos o que então? Jesus voltar, porque o julgamento será por meio de Jesus Cristo. Então haverá um julgamento, haverá um tribunal de Deus, o juiz será o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus mesmo ensinou, por exemplo, em João capítulo 5, Jesus diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, vamos recordar aqui do nosso estudo da Epístola de Pedro. Pedro trata da promessa da vinda de Jesus Cristo, ele associa a vinda de Jesus Cristo ao dia do juízo, ao dia do julgamento. 2 Pedro capítulo 3, lembra comigo aqui? O texto diz assim, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Onde está a promessa da vinda? É a pergunta aqui que está sendo lançada como desafio aos cristãos. Jesus não ia voltar? Onde que está a volta dele? E aí o apóstolo vai trabalhar com isso e ele vai relacionar a vinda de Cristo ao juízo, ao dia do juízo. Observe, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então observe, quando vai ser o julgamento? A Bíblia ensina que será quando Jesus Cristo voltar. Ele será o juiz, ele vai julgar, será na vinda dele. E é isso que Paulo está aqui trazendo em poucas palavras em Romanos, capítulo 2, 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar. É esse o ensino que ele está aqui trazendo. E o que vai acontecer nesse julgamento? Ele diz também no versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Nesse dia, cada ser humano será exposto. Será avaliado os segredos mais profundos, mais íntimos, as intenções e pensamentos de cada um de nós. Nada ficará sem avaliação. Os com lei, os que pecaram com lei, os que pecaram conhecendo a Bíblia, serão avaliados pela Bíblia em cada segredo, cada canto obscuro do seu coração, cada intenção, cada pensamento será avaliado pela Bíblia. E os que sem lei pecaram, não conheciam a Bíblia, não tinham acesso aos mandamentos de Deus revelados aqui, mas tinham a lei de Deus gravada no seu coração. Cada ato seu, cada pensamento, cada intuição, cada intenção, melhor dizendo, será avaliado por esse senso, por essa percepção de moral, por esse testemunho que Deus deixou inato no ser humano. A Bíblia diz que vai ser assim. Vai ser profundo e completo. Em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus fala assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O ser humano devia temer isso. O nosso Deus é um Deus diante de qual todas as coisas estão patentes e descobertas aos seus olhos. Irmãos, nós não escondemos nada de Deus. Nada. Se você foge, vai para um lugar oculto para praticar algum pecado, Deus está lá. Se você comete pecados no pensamento, Deus sabe, Deus conhece. Os segredos dos homens no dia do juízo serão expostos e avaliados mediante a lei escrita, revelada, ou mediante a lei gravada no coração.
E Paulo ainda diz aí no final do versículo 16, de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, isso tem a ver com o evangelho. Pregar o evangelho é apresentar o juízo de Deus sobre todos os seres humanos. Como cada um será avaliado, mediante lei e mediante aquilo que está no coração gravado. De modo que todos se reconheçam culpados sob o juízo de Deus, precisando da salvação, que é aquilo que ele vai anunciar na epístola. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil. Irmãos, em conformidade com o meu evangelho, Paulo está mostrando aqui que antes de apresentar a solução que o evangelho apresenta, é importante apresentar o perigo e a necessidade. O evangelho, irmãos, antes de apresentar a graça, ele apresenta a justiça e o juízo de Deus e a inadequação do pecador. Para então ele apresentar a graça. Paulo está dizendo, olha, essas coisas, que haverá um tribunal, um julgamento, judeus e gentios, mediante lei, através da norma gravada no coração, isso está em conformidade com o meu evangelho, com a mensagem que nós pregamos de salvação. É importante a gente aprender isso, porque nós precisamos aprender a maneira correta de apresentar o evangelho às pessoas. E não é assim, abrace a Jesus e tudo ficará bem na sua vida, aceite Jesus, tudo ficará bem na sua vida. Não é isso. A questão é, o ser humano é um ser moral, e ele tem um dever moral de enquadrar-se diante de Deus, o seu Criador, e Deus, o seu Criador, será o seu juiz. E um dia o homem vai prestar contas de si. Cada um vai prestar conta de si. Haverá uma retribuição. E o homem será julgado mediante a lei, ou a escrita ou a gravada no coração, e ele será encontrado culpado diante de Deus, a não ser que ele receba no Evangelho a justiça que Deus proporcionou, providenciou em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Então, Paulo está aqui trabalhando para ensinar a igreja a pregar o evangelho. Por isso que ele termina dizendo, de conformidade com o meu evangelho. Eu quero trazer alguns temas, então, teológicos aqui, que já foram mencionados na explicação dos versículos, mas eu quero ressaltá-los. O primeiro é esse, que o evangelho é juízo, irmãos. Se você ler a Bíblia, isso é muito claro. E é uma coisa assim simples, mas tão carente na nossa sociedade. Ontem Patrícia e eu conversávamos. No nosso bairro, uma igreja começou um culto com alto-falantes assim ligado. Na nossa casa estávamos ouvindo tudo, acompanhando tudo, desde as 18 horas até as 21h30 da noite. E assim, teve 2 momentos de palavra. Enquanto eu estava estudando, eu estava ouvindo essa pregação. E a pessoa assim, o tempo todo falando, né, que Cristo vai te dar vitória sobre as drogas, Cristo vai te dar vitória sobre os seus problemas, aquele emprego que não veio, você levar no altar hoje de Deus. Isso não é pregação do evangelho, não. Não fala do pecado, do problema, do perigo que o ser humano está. Ele vai confrontar-se com Deus, seu Criador, como seu juiz em Cristo Jesus. E aí? O que ele vai apresentar? O Evangelho é apresentar o juízo de Deus. Deixa eu ler para vocês como que isso é claro na Bíblia. São vários versículos para a gente fundamentar essa teologia que Paulo já ensinou aqui no texto. Em Hebreus 9:27, a Bíblia declara assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Virá o juízo sobre os homens. Isso é certo, está ordenado. Tal qual está ordenado, o homem morreu uma só vez. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Cristo será o juiz. Romanos 14:10, Paulo diz assim, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Essa é a realidade futura. O ser humano um dia vai estar diante do seu Criador. É isso. Atos 17:30, quando Paulo prega o evangelho ali em Atenas, aquela cidade pagã, onde estava tendo seu primeiro contato com o evangelho e a graça salvadora de Deus em Cristo, Paulo disse assim, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Isso é o evangelho pregado em Atenas para pagãos. Um dia, Deus vai trazer todos os justos. E ele vai julgar todos através de Jesus, o varão que ele acreditou ressuscitando dentre os mortos. Isso faz parte do Evangelho. Essa mensagem tem que estar no Evangelho. Eu quero que a gente pense aqui também brevemente sobre o papel da lei de Deus.
Paulo trabalha nesse texto mostrando claramente que a lei ela é usada no juízo para nos acusar e nos condenar. É importante a gente entender isso, porque o ser humano ele tem uma tendência ao moralismo e achar então que ele precisa conhecer, saber para ele realizar com sua própria mão, com sua própria força. E nada mais contrário ao evangelho que isso. O evangelho, na verdade, ele mostra, olha, você é incapaz de realizar. Porque o padrão que exige é a perfeita obediência, que é o que Paulo tratou no versículo 13. Não é os que ouvem a lei que serão tomados como justos, mas os que praticam serão justificados. O papel da lei, portanto, é para nos acusar e nos mostrar que nós precisamos da salvação em Cristo, que não há outro caminho. O papel da lei é acuar-nos e humilhar-nos e levar-nos a abrir as mãos e dizer assim, Senhor, eu não irei me esforçar, mas eu vou pedir misericórdia que o Senhor me conceda aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus. Que o Senhor aplique a justiça de Cristo, a obra de Cristo, as realizações de Jesus Cristo a mim, e me considere por graça em Cristo Jesus. Esse é o papel da lei. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Semana eu li essa passagem, quero compartilhar com vocês aqui. Essa é uma das passagens emblemáticas sobre isso na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus está conversando com as pessoas que eram incrédulas a ele, em Israel. Aí ele diz assim, João 5,39, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Era gente que lia a Bíblia, judeus estudiosos de Bíblia, escribas, fariseus. Versículo de número 45, Jesus disse a essas pessoas, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O que Jesus está dizendo? Olha, vocês conhecem a Bíblia, vocês examinam a Escritura, e pensa, não serei eu que vou te acusar diante de Deus, no seu juízo. É essa própria lei que você examina. É ela que te acusa. Você será avaliado por ela. Essa lei traz os mandamentos de Deus e você é posto contra a parede porque ela mostra que você tem pecados, que você é falho, que você não obedece perfeitamente. E mais do que isso, Jesus aqui no contexto dele, ele está dizendo, e essa lei já aponta para mim, Moisés já anunciava para mim, a promessa do Messias vindouro, do grande profeta, os ensinos através dos sacrifícios, o Cordeiro de Deus. Ou seja, vocês deveriam agora receber a mim, mas vocês agem com rejeição, com incredulidade, e essa lei vai acusar vocês também. Lá no dia do juízo vai falar assim, ó, Jesus veio ao mundo aqui, ó, exatamente como a lei mostrava e apontava. Portanto, vocês são culpados, porque vocês não cumpriram aquilo que a lei dizia, que é, vá até Cristo, chegue a Cristo, abrace o Messias quando ele chegar. Esse é o papel da lei. Eu não sei se você quer aprender a Bíblia para você ser uma pessoa boa e melhor, para que Deus fique satisfeito com você. Se você está em uma igreja por causa disso, que você quer assumir uma moralidade religiosa, que você supostamente é capaz de realizar, está errado. Não procure na igreja assim, o que eu posso fazer agora então? Agora eu quero ser crente, eu quero participar dessa igreja. Quais são as obras religiosas agora que eu tenho que fazer? O que eu tenho que me conformar aqui para eu ser aceito perante Deus, para estar tudo bem diante de Deus? Não é isso que você tem que procurar. A lei na Escritura, ela te acusa. Em primeiro lugar, ela te acusa. Ela mostra a sua falha, a sua falta, a sua incapacidade e, portanto, a sua necessidade da obra de Cristo. É isso. Paulo fala aqui também algo sobre a natureza do ser humano nessas palavras. Quando ele ensina sobre o julgamento dos gentios, diz que será com base na lei gravada no coração.
Ele está aqui afirmando, irmãos, o fato de que Deus fez o homem como um ser moral. É importante a gente entender isso. Em um tempo onde a humanidade longe de Deus está cada vez mais se rebaixando, se igualando a outros seres vivos, o cristianismo ensina que Deus nos fez diferentes e superiores. Uma vida humana vale mais que uma vida de outros seres. Nós somos seres morais. Deus gravou no nosso coração leis, princípios morais. Deus estabeleceu na nossa natureza um juiz. Um animal não faz juízo dos seus atos. O ser humano faz juízo dos seus atos. Ele tem uma consciência. De modo que o ser humano tem deveres morais, sim. Nós devemos reconhecer e aprovar e promover o que é certo, o que é correto, aquilo que é bom. Isso é um dever moral, porque Deus nos fez para isso. E nós temos o dever moral também de rejeitar, afastar e reprovar aquilo que é errado, aquilo que é injusto, aquilo que é mal. E observe, a palavra dever diz que nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nós julgamos. Há ali um juízo moral envolvido, uma responsabilidade diante de Deus que um dia vai nos julgar pelas questões morais. Isso é importante, porque às vezes nós fazemos avaliação dos nossos atos, pensamentos, da nossa aprovação, daquilo que nós apoiamos, só pelas coisas que estão diante de nós, que vai nos trazer benefícios imediatos. Ou nós aprendemos conceitos fora da Escritura, que nós admiramos e elevamos, e achamos que aquilo é o certo, aquilo é moral, e às vezes aquilo é uma deturpação da moral da verdade. Nós temos o dever de buscar, entender e avaliar tudo. Porque nós somos seres morais diante de Deus, seremos julgados. Essa capacidade moral, irmãos, é manifestação da imagem de Deus em nós. A palavra de Deus nos destaca ali, ou descreve a criação do ser humano com esse diferencial. Exatamente esse diferencial. Se você se lembrar em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vem descrevendo como Deus foi criando todas as coisas, organizando todas as coisas, criando os seres vivos, até que chega no versículo 26, a Bíblia diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o 27, criou, pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os seres humanos foram feitos seres diferenciados, distintos do restante da criação, porque Deus imprimiu em nós a sua imagem. Como que ele fez isso? Paulo fala da norma da lei gravada, impressa no homem, no coração humano. De modo que o ser humano ele tem uma ação como ser moral semelhante à de Deus. Nós somos como Deus. Somos a sua imagem e semelhança. Nós discernimos certo e errado como Deus. Nós fazemos juízo de moral e valor. O tempo todo. Nós percebemos a injustiça. Porque fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Esse senso moral que nós temos aponta para o fato de que o nosso Criador, de quem somos a forma copiada, ele é o nosso padrão, nós somos a forma copiada, a semelhança, aponta para o fato então de que o nosso Criador é moral e nós devemos prestar contas a Ele. É isso que o Evangelho coloca para todos. Deixa eu ler para vocês o apóstolo Paulo pregando aos gregos pagãos ainda, em Atos 17. Ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte, se arrependam, porquanto Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Os homens
toda parte. Ninguém escapa. Deus vai julgar com justiça. Todos, em toda parte, têm em si essa capacidade, portanto, esse dever moral diante do seu Criador. Versículo 24, anterior, nesse capítulo, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor da terra, do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo está dizendo, olha, vocês vão também prestar contas. Todos. Um dia Deus vai julgar o mundo com justiça. Todos, inclusive vocês. Nós vamos prestar contas ao Deus que é o nosso Criador. Inclusive, os poetas de vocês, alguns já deram testemunho disso. Existe um Deus maior. Um Deus que é o originador de tudo. Um Deus que é um ser moral pleno de justiça, que nos fez. Somos geração dele. E vamos ter que prestar contas a ele. Esse texto também traz para nós a oportunidade de pensar sobre a justiça de Deus. Paulo, Romanos capítulo 2, 12 ao 16, ele fala de Deus julgando mediante a lei. Irmãos, nosso Deus é um Deus perfeitamente justo. Porque o ensino da Escritura é que os que pecam com lei, mediante lei, serão julgados. Ou seja, por aquilo que conhecem. E os que pecam sem lei, serão julgados. Ou seja, eles não vão ser cobrados da lei que eles não conheciam. Eles vão ser julgados por outro critério. É a lei moral gravada no seu coração. Irmãos, nosso Deus é um Deus perfeitamente justo. Isso ensina para nós que as pessoas não serão julgadas, então, por uma lei que não possuem, por um conhecimento que elas não têm. Deus não vai cobrar um grau de conhecimento e entendimento que as pessoas não tiveram. Deus não vai fazer isso no juízo. De acordo com isso, não se deve temer que pessoas sofrerão de maneira igual, tantos que conheceram a Bíblia e pecaram contra a Bíblia, quanto aqueles que não conheceram a Bíblia e pecaram, vão padecer de modo igual. Não. As pessoas sem acesso à Bíblia e ao Evangelho não terão o mesmo grau de exigência e castigo e retribuição daqueles que tiveram. Deus é justo. Deixa eu mostrar para vocês dois textos onde Jesus ensinou isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Veja comigo, versículo 11 ao 15. O Senhor Jesus Cristo está aqui naquele contexto onde Ele está enviando os seus discípulos para pregar, para apresentar a chegada do Messias, o Evangelho, a salvação, chamar o arrependimento, a crer em Jesus como Salvador, ali às cidades de Israel. Versículo 11, nós lemos então assim: e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Primeiro ponto. Jesus está enviando. As pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer. Se ela não recebe, ela tem uma responsabilidade. Esse ato aqui de sair da cidade e sacudir o pó do pé é dizer assim, olha, agora a responsabilidade é sua. Você escolheu rejeitar. Versículo 15, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Observe, menos rigor haverá no dia do juízo. Nosso Deus é um Deus justo. Sodoma e Gomorra não tiveram a oportunidade que aquelas cidades de Israel estavam tendo no período de Jesus. O grau de revelação que o povo de Israel recebeu com a vinda do próprio Deus a esse mundo é inimaginável para Sodoma e Gomorra. Não se pode lidar com ambos esses povos com o mesmo rigor. E é isso que Jesus está dizendo.
Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Abra sua Bíblia em Lucas 12 também. Acompanhe comigo aqui. Uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Lucas 12, versículo 40. A palavra de Deus diz assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está falando aqui da volta, do retorno de Jesus. Retorno, nós temos aprendido, que trará consigo o juízo, o julgamento. O texto continua dizendo: então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, ou seja, Jesus não está vindo nada, vou me entregar aí a uma vida dissoluta, aos prazeres, né, desse mundo. Virá o senhor daquele servo em dia que não espera, ou seja, é certo, Jesus volta e vai pegar essa pessoa despreparada. O texto continua dizendo: em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Ele vai ser punido, vai ter um castigo. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O servo que conheceu a vontade do Senhor, teve acesso à revelação, à Bíblia, à verdade direta do Senhor, mas não fez de acordo com aquilo, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, ou seja, ele não teve o mesmo grau de iluminação, de entendimento, de acesso à verdade, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Será julgado, será condenado, mas receberá menor punição, castigo menor do que aqueles que conheceram a verdade de Deus. Observe a frase final: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Deus é justo. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então esse texto aponta para nós, para esse caráter justo do nosso Deus, que fará um julgamento justo. Esse texto fala para nós da justiça pela lei. Paulo ensinou aos judeus que será justificado aquele que praticar a lei. Ou seja, a justiça perante a lei tem que vir de uma obediência perfeita. De modo que ninguém pode ser justo diante de Deus por conformar-se à lei. E é isso que a Bíblia vai então ensinar o tempo todo, e o Evangelho vai confrontar isso. O padrão de Deus é a perfeição, é a obediência plena, e ninguém é capaz de conformar-se plenamente a Deus e a sua vontade. Somos pecadores. Por exemplo, o que Paulo ensinou, nós encontramos ele ensinando novamente aos Gálatas, quando ele diz assim, Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Se alguma pessoa fala assim, não, eu vou fazer aquilo que é agradável a Deus, para eu ser aprovado por Deus, Paulo diz assim, todo mundo que coloca-se nesse caminho está debaixo de maldição. Porque está escrito, ele diz, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se nós vamos viver pelo padrão da moralidade, nós temos que ser perfeitos. E o fato é que nós não somos, então estamos sob maldição. Essa é a realidade. Essa é a justiça pela lei, tem que ser perfeito. Em Gálatas 2:16, Paulo diz também assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Jesus Cristo. Sabemos que o homem não é justificado dessa forma, não tem como. Porque a exigência é perfeita e o homem é imperfeito e pecador. Não tem como. Então, o que a Bíblia nos ensina é que nós temos que nos humilhar e reconhecer, somos pecadores, arrependermos e pedir que Deus nos salve em graça em Cristo Jesus. É isso. Eu quero encerrar então, trazendo algumas palavras aqui de aplicação. Esse texto nos ensina como pregar o Evangelho.
Anunciar o Evangelho é anunciar o juízo de Deus sobre os homens e a prestação de contas. Você tem que pregar isso. De algum modo você tem que perceber se a pessoa já tem um senso disso. Você tem que levá-la a encarar isso. Às vezes ela está tratando uma vida assim, sem considerar isso. Embora lá no fundo ela saiba. Para pregar o Evangelho é mostrar para as pessoas, olha, o juiz de Deus virá sobre você. Um dia você vai estar diante do tribunal dele para prestar contas. Evangelizar é mostrar como as pessoas todas estão debaixo do pecado. Como é que a gente faz isso? Quais são os critérios do julgamento? Para aqueles que conhecem a Bíblia, a própria Bíblia. Para aqueles que não conhecem a Bíblia, a lei moral no seu coração. Aquelas coisas que ele fez, faz, pensa que são erradas, ele sabe que é errado, que é reprovado, que ele não devia agir daquela maneira, pensar daquela forma. Aquilo é que será usado para condená-lo, para apontar os seus pecados diante de Deus. Então a gente precisa trabalhar isso, mostrar que as pessoas são pecadoras. Nós somos pecadores. Esse texto responde uma pergunta que às vezes aparece, né? As pessoas perguntam assim, mas e aquela pessoa que nunca conheceu o Evangelho? Imagina que os tupis guaranis, na época de Cabral, ou antes de Cabral, eram pagãos, morreram sem o Evangelho, sem a lei de Deus, sem a Bíblia. Os que pecam sem lei, perecerão, porque serão julgados de acordo com a norma da lei gravada no seu coração. Estão perdidos, porque são pecadores. Deus vai exigir deles conhecer Cristo, ter conhecido Jesus de Nazaré como Messias encarnado? Não. Mas Deus vai exigir deles aqueles preceitos morais que eles violaram ao longo de suas vidas e que eles sabiam que não devia fazer isso. Perecerão. Diante disso, algumas pessoas até assim, pensam erroneamente assim, bem, talvez melhor seja assim, não levar as pessoas a conhecer a Bíblia, né? Não pregar o Evangelho. Não, que equívoco tremendo. Que equívoco. É preciso pregar, é melhor pregar que não pregar, porque observe, Paulo disse assim, versículo de número 12, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, ou seja, quem está sem o conhecimento da lei, vai perecer, vai para o inferno, porque é pecador, pecou. Então é melhor pregar, porque quando a gente prega, quando a gente traz a Escritura, a Bíblia para a pessoa, você está gerando a oportunidade de salvação para um pecador. Não pregar significa manter a pessoa sem a oportunidade de arrependimento e salvação. Mantê-la destinada à condenação eterna. Então você precisa pregar, a igreja precisa pregar, e é por isso que Jesus ordenou, a gente não devia ter dúvida sobre isso. Deus, na sua sabedoria, não teria dito assim, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não teria falado para Israel assim, seja luz para os gentios. Então é necessário, nós temos que proclamar, testemunhar. A igreja tem esse dever, a realidade do Evangelho nos impõe isso, irmãos. Pessoas precisam de conhecer Cristo na Bíblia para encontrarem a salvação. Porque se estiverem sem lei, elas serão condenadas. Esse é um fato. O homem é pecador. Isso aponta para a realidade que todos nós precisamos de uma justiça que é externa a nós. Nós precisamos de Cristo e do Evangelho, que nos leva a conhecer a justiça que Deus providenciou em Cristo Jesus. Nós precisamos de, então, dizer igual Paulo, porque não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Nós precisamos fazer isso. Existe uma responsabilidade grande àqueles que são frequentadores de igreja. Se você frequenta uma igreja onde o Evangelho é anunciado, a Bíblia é ensinada, você se torna mais responsável diante de Deus. Deus é justo. Você já pensou nisso? Você que está aqui hoje, você está se tornando, diante desta palavra, mais responsável diante de Deus. Ele está te dando um grau de iluminação maior, uma oportunidade a mais.
Não só quem está frequentando a igreja, mas as pessoas que conhecem a Bíblia. Às vezes as pessoas não vão na igreja, mas leem a Bíblia em casa, casos assim. Se tornam mais responsáveis diante do Senhor. Deus está dando uma oportunidade maior, um grau maior de revelação, de conhecimento, de oportunidade de salvação. Os nossos filhos que participam conosco na igreja, que são ensinados na igreja, são ensinados por nós em casa, eles têm um grau de responsabilidade maior. Têm um privilégio maior também. Estão expostos ao Evangelho mais vezes. Mas tem um grau de responsabilidade maior. Deus vai ser justo no dia do juízo e vai cobrar os seus. Qual que vai ser a sua condição no tribunal de Deus? Pense que Jesus não nos deixe nem almoçar. Que Ele retorne. O seu retorno seja hoje, meio-dia. Se Jesus voltar hoje a meio-dia, o tribunal vai ser estabelecido. Você vai estar diante do juiz. Qual vai ser a sua condição? A lei vai te acusar. A Bíblia vai te acusar. Você será condenado ou você estará coberto pela justiça de Cristo? Você terá arrependido e dito, realmente eu sou pecador. Eu tenho responsabilidade diante de Deus, é justo que Ele me condene, mas eu clamo a Cristo por misericórdia. Eu clamo a Deus que Ele perdoe os meus pecados, que Ele atribua a minha justiça que foi feita em Cristo, que a morte de Cristo na cruz, pelos pecados, tenham sido ali pagos os meus pecados. Porque é só assim que um pecador, seja judeu, seja gentio, poderá ser salvo. Por graça. É só assim. Qual que vai ser a sua condição? É tempo de clamar a Deus por misericórdia. É tempo de arrependimento e fé em Cristo. Ore a Deus. Peça a Ele perdão. Peça a Ele reconciliação. Receba Jesus como seu Salvador. Porque em breve os segredos do seu coração serão expostos e avaliados pelo próprio Jesus.